E aí, rapaziada, domingão. E hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo do canal aí, explicando basicamente por que eu escolhi fazer esse canal, quais são as minhas pretensões e uma apresentação pessoal aí. Então, antes de mais nada, preciso dizer que eu me chamo Maurício, sou aqui de Guarulhos, São Paulo. Em termos de apresentação pessoal, eu tenho 28 anos, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia. Eu sou um grande entusiasta de História, Sociologia, Filosofia, Criminologia e Política, principalmente Filosofia Política. E um dos meus sonhos sempre foi ser um professor. Não necessariamente professor de escola ou de universidade, mas ensinar coisas para as pessoas. Ensino popular mesmo. Enfim, ajudar as pessoas a terem opiniões mais embasadas sobre os assuntos, concordando ou discordando de mim, de qualquer forma. Mas dando mais fundamentos teóricos para elas. Nesse sentido, eu achei que esse canal ia ser uma boa. Primeiro, para transmitir conhecimento, fazer com que eu não necessariamente não dê aula só em escola para poucas pessoas. Mas aí eu vou botar o vídeo na internet, fica aí pra quem quiser assistir. Chega enquanto as pessoas chegar. Não faço ideia como é que esse canal vai crescer e qual que vai ser o público dele. Vou ter que parar aqui no acostamento agora que a jaqueta abriu. É foda. O zíper da jaqueta zoou, mas às vezes ele abre por baixo, sabe? É uma bosta. Tem que parar aqui e resolver isso. E andar de jaqueta aberta é sem chance, viu? É horrível. Aí, resolvi. Então, como eu tava dizendo, eu não tenho a mínima ideia qual que vai ser a projeção desse canal. E, querendo ou não, eu vou desenvolver também uma habilidade pessoal que eu quero desenvolver há muito tempo, que é a habilidade de explicar coisas e exercer esse meu chamado professoral. Dito isso, esse canal aqui ele vai ser fundamentalmente focado nas coisas que eu estudo, nos livros que eu estudo. A minha intenção é fazer resenha de livros de filosofia de política, de sociologia do Brasil, explicar os principais autores, as principais teorias, os principais debates dessas áreas, fazer vídeos sobre personalidades importantes, que eu acredito que precisam ser mais conhecidas pelas pessoas, explicar ideias em geral, explicar momentos históricos e explicar conceitos, eu acho. Para isso é importante dizer que eu sou uma pessoa de esquerda e a gente vive num tempo histórico muito complicado para ser de esquerda, porque a gente vive num momento histórico que nós consideramos contra-revolucionário.
que é um momento histórico pós-1991, pós-1989, ou seja, um momento histórico pós-queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética. Um momento histórico em que as teorias dominantes diziam que tinha chegado o fim da história, que a democracia liberal ocidental, através do livre mercado, tinha sido vitoriosa no embate do século XX, ou seja, no embate da Guerra Fria, no embate entre o socialismo e o capitalismo, e ela tinha demonstrado a sua suposta superioridade sobre as demais formas de organização da vida humana nesse nosso tempo histórico. E, portanto, ela seria definitiva. Isso teve um impacto brutal. A esquerda ficou desmoralizada, todo mundo desacreditada. Para muitas pessoas que já eram mais antigas do século XX, às vezes marxistas, comunistas, socialistas, anarquistas, eles acabaram tendo uma virada para o centro, né? Chegando à social-democracia, e a social-democracia foi bom, tem assim o ponto de equilíbrio da política aí no Ocidente, pelo menos, pelos últimos 30 anos. E eu senti esse impacto direto. Eu, na minha adolescência, eu não tinha muito bem uma opinião política formada, lá para os idos de 2010. O Brasil ele não era tão dividido, né? Essa divisão política se acentuou, se intensificou em 2013, depois dos protestos. E ali houve uma clara cisão na política brasileira, uma politização da política, do povo brasileiro em geral. Antes de 2013, o povo brasileiro não sabia nada de política, não tinha uma opinião formada. Eu diria que era um povo basicamente social-democrata, mas que queria uma economia de mercado, mas que ela provesse serviços públicos. Tanto é que nas manifestações tinha aquela questão do escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA, manifestação contra o aumento do transporte público. Ou seja, considero que foi uma manifestação espontânea, que ela nasceu inicialmente com uma consciência confusa dos trabalhadores brasileiros, do povo brasileiro, e depois essa consciência foi disputada. Aqueles idos lá, era muito difícil você ver alguém que se considerasse de direita ou de esquerda. Eu acho que as pessoas não sabiam nem o que isso significava. Hoje em dia elas ainda têm dificuldade de entender teoricamente, historicamente, o que isso significa direito. Eu acredito que é uma pequena parcela do nosso povo que consegue entender isso de forma clara. E o meu objetivo também é ajudar nessas questões, de alguma forma poder retribuir o privilégio que eu tive de estudar, de aprender, a educação de qualidade que eu tive, e de uma forma idealizada transmitir conhecimento, amor pela filosofia, pelo pensamento crítico. Então, como eu estava dizendo inicialmente, depois de 2013, a consciência espontânea do povo brasileiro era mais centrista, né? E aí esse povo acabou sendo capturado por forças que eu considero reacionárias. Reacionárias porque elas lutam contra a Constituição de 88, a nova república fundada depois da ditadura militar, que é uma república claramente social-democrata,
que é uma Constituição que ela garante uma série de direitos de segunda geração, né, de prestações do Estado, direitos de segunda geração, direitos sociais, saúde, educação, previdência social, direitos trabalhistas. E a população brasileira acabou sendo alvo de disputa política depois das manifestações de 2015. Hoje a população brasileira em 2025 é uma população muito dividida. Ela está muito mais tendente à direita, ao conservadorismo e ao reacionarismo em geral. E quando eu digo reacionário é porque o movimento da direita ele foi num caminho de reação a essa Constituição, diminuição desse Estado prestacional, desse Estado que auxilia os outros e pretende, de alguma forma, como está na própria Constituição, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. E ela foi para um campo mais individualista, neoliberal, né? Que a gente chama de neoclássico na economia. Ela retoma as ciências econômicas, elas surgem de forma que a gente chama de clássica, ortodoxa, lá com os primórdios de Adam Smith, Davi Ricardo, John Locke. E com o passar dos séculos, com a luta também, com o surgimento do movimento operário, da própria União Soviética, de todos esses movimentos, ela vai se transformando numa social-democracia. E hoje em dia a luta ideológica, política, filosófica é nesse campo. Se ela vai ampliar a inclusão democrática, ampliar a participação das pessoas com cota, combater formas de discriminação, esse tipo de coisa, contra gênero, raça, sexo e origem social, tentar diminuir desigualdades, ou se ela vai aprofundar essas desigualdades, se ela vai retornar a um momento de cada um por si, que o mais vivo, que o mais forte triunfe e o mais fraco pereça. E nesse momento de jogar a responsabilidade também de todo esse acúmulo histórico para cima do indivíduo, no sentido de que só ele é o self-made man, que ele se faz. Eu disse tudo isso para dizer no final o seguinte: que eu nasci nesse contexto histórico e, portanto, a minha consciência foi formada nesse contexto histórico. E nos idos de 2014, quando eu já tinha terminado o ensino médio, e eu entrei num cursinho, né, para começar a me preparar para o vestibular, eu comecei a adquirir mais consciência política à medida que eu fui estudando mais profundamente a história em geral, né, e a história do Brasil. Fui tendo contato pela primeira vez com as matérias de filosofia e sociologia, mas foi algo gradual, é sempre gradual, você nunca consegue chegar num posicionamento crítico de forma brusca, demora anos e anos e anos, é um acúmulo, demanda uma bagagem teórica, uma bagagem histórica muito grande. Nesse sentido eu também tinha uma consciência espontânea, meio ingênua, social democrática, acreditava numa democracia liberal também, instituições de mercado. Eu não tinha muita clareza teórica sobre nada disso. Eram só um senso comum que me pertencia também. Eu era formado por ele também. O que nós chamamos, em termos marxistas, de ideologia, mas isso vai ficar para outro vídeo que eu vou discorrer sobre isso. Hoje é só uma apresentação. E aí, paulatinamente, conforme eu ia estudando, eu ia tendo que expulsar de mim. Isso é uma coisa que demanda muita humildade, de saber que você não sabe, que você tem que aprender, você tem que melhorar. O que você acreditava talvez fosse mentira. Você tem que estar sempre aberto para evoluir, aprender outras coisas novas. E nesse sentido, eu fui expulsando de mim, contra a minha vontade, essa consciência.
virando uma pessoa mais crítica. Aí eu considero até que eu era mais do campo da direita antes. Teve momentos até que eu flertava com algumas ideias meio bolsonaristas. Por incrível que pareça, eu já cheguei até a votar no Eduardo Bolsonaro, acho que na minha primeira eleição a deputado federal, principalmente pela questão do posse de arma. Naquele momento eu era favorável. E pouco a pouco eu fui tendo uma briga interna comigo. Sobre o que eu acreditava, o que eu não acreditava mais. Aí eu comecei a me assumir de centro. Aí por anos eu lutei. Quando eu digo anos, são anos mesmo. 2 ou 3 anos eu lutei pra me assumir de esquerda, justamente por causa desse preconceito que eu falei no início. Eu lembro que de 2015, 2016, 2018, 2019 foi esse momento da minha luta, quando eu tava luta interna que eu tive. Eu tava no começo da faculdade e eu era mais conservador, reacionário. E até que eu definitivamente me assumi de esquerda, isso pra mim era meio que um conflito. Eu acho que é comparável a uma pessoa que foi criada num ambiente religioso, evangélico, católico, não sei, e eventualmente ela descobre que ela é ateia. Ou então uma pessoa que ela é criada num ambiente conservador se descobre homossexual, sabe? É uma luta interna contra si mesmo. Se assumir quem se é e assumir que o que você era não existe mais. Até que nos vídeos de 2018, 2019 eu comecei a aprofundar meu estudo no marxismo, e não contra a minha vontade. Eu sempre digo que foi contra a minha vontade. Eu virei marxista contra a minha vontade, porque eu não virei marxista porque Marx escreveu aquilo e eu tomo aquilo como um dogma. Eu virei marxista porque os argumentos, pra mim, até hoje, apareceram como os argumentos superiores, realmente, em relação à explicação do desenvolvimento histórico, a explicação dos conflitos sociais, da questão econômica, da eita porra, essa palavra é difícil. Como as coisas são transitórias e o que existe hoje não é necessariamente o que vai existir para sempre, assim como não existiu no passado para sempre. E eu fui convencido, literalmente convencido, contra a minha vontade. Eu diria que há 10 anos atrás eu tinha o mesmo preconceito contra o marxismo que todas as pessoas têm, o mesmo preconceito contra a palavra socialismo e comunismo que todas as pessoas têm, o mesmo preconceito contra os movimentos, né, as lideranças históricas e os estados, né, socialistas e tal. Todas as pessoas têm, eu não era diferente de absolutamente ninguém. E se eu cheguei a um outro tipo de consciência, foi contra a minha vontade, isso é importante dizer. E aí, pelos vídeos de 2019 e 2020, me assumi realmente um marxista, mas foi mais por curiosidade. Eu ia estudando aquilo ia pra mim fazendo sentido, me trazendo explicações para coisas que eu nunca tive explicações. E fui me aprofundando, lendo cada vez mais livros, conhecendo cada vez mais essa corrente histórica, essa corrente política, essa corrente ideológica. E hoje eu acho que chegou o momento de eu eventualmente transmitir esse conhecimento que eu fui acumulando nessas cerca de 10 anos que eu estudo em geral. E o que eu queria dar de mensagem final aqui, que eu já estou chegando no meu destino, é que eu ainda sou uma pessoa em formação, óbvio, como todas as pessoas estão em formação. As coisas que eu vou tratar nesse canal aqui não são coisas definitivas, são mais ideias novas, introdutórias. Talvez eu trate de ideias contraditórias aqui, inclusive, no sentido de mostrar o lado A, o lado B, mostrar como as correntes que são adversárias e inimigas, elas pensam umas sobre as outras, no sentido de trazer reflexões mesmo e formar uma base, ajudar a formar uma base teórica
intelectual em mim e as pessoas que vão me acompanhar. E as coisas que eu for ensinar aqui eu vou sempre deixar referência, né, bibliográfica, histórica. E é isso. A gente vai aprendendo junto aí, conforme a gente for se desenvolvendo. Vou encerrar o vídeo aqui por hoje. Valeu!